Bom dia, minha amada comunidade. Bem-vindos e bem-vindas à nossa carta do dia ao vivo de hoje. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo e a nossa carta do dia está começando. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver qual é o nosso dia de hoje no sincronário das 13 luas. Bom, então hoje é o dia Celi. O segundo dia da semana, né? Ele está ligado ao chakra raiz e a palavra dele, né, é flui. Então, Celi flui. O símbolo é esse aqui, as ondinhas. Celi flui. É o Celi do dia 16 da lua cósmica da tartaruga. Celi 16 da lua cósmica da tartaruga. Do ano semente ressonante amarela, que já tá acabando, acaba aqui, né? E aqui nessa outra matriz, que é uma outra contagem do tempo sobreposta a essa, né? Essa daqui é o equivalente ao calendário gregoriano, dia da semana, dia do mês, a folhinha. Só que ao invés de 30, 31, 29 dias dessa loucura do gregoriano, no sincronário são sempre 28 dias. Em vez de 12 meses, 13 luas, né? Por quê, gente? Por quê? Porque no tempo que a Terra leva ao entorno do Sol, né? Que é o tempo da translação dos 365 dias, né? Nós temos 13 lunações, ou seja, a lua vai de cheia a cheia ou de nova a nova 13 vezes e não 12, né? Então, o que criou a ideia de mês? Exatamente os ciclos da lua, né? Com 28 dias em 13 meses, eu tenho todos os meses harmoniosamente distribuídos. E esse é o salto, né? Pensando aqui nesse tempo, que é o tempo da 3D, né? Que são os 7 dias da semana, né? 4 semanas no mês, 7 vezes 4, 28. Quantas vezes isso se repete enquanto a Terra está girando em redor do Sol, até ela voltar para a mesma posição? 13 vezes, são 364 dias e o 365 é o dia fora do tempo, que não entra em nenhum mês, nem deste ano, nem do próximo ano, né? Então, esse é um tipo de tempo que tá aqui. Aí tem outro tipo de tempo sobreposto, que é um tempo quadridimensional em 260 unidades. Claro que esse não leva 365 dias, mas 260. E aí aqui vão revezando 20 selos, né, que a gente chama os 20 selos, cada um é um arquétipo. Então, ó, dragão, vento, noite, semente, serpente, enlaçador de mundos, mão, estrela, lua, cachorro, macaco, humano, caminhante do céu, mago, águia, guerreiro, terra, espelho, tormenta e sol. São estes os 20 selos, né? Em 13 tons. Ó, o tom é esse númerozinho, equivale a um numeral. Então, esse é o tom 1, é o tom magnético. Tom 2, ó, é o tom lunar. Aí, cada tom também tem o seu nome. É uma frequência sobreposta a um selo, uma frequência de luz e uma frequência de som, combinados. 260 dias, né? Então, hoje é uma águia. Hoje é uma águia de que tom? É o tom ressonante, que é o tom 7, que é esse aqui, ó, barra e os 2 pontinhos. Esse é o Kim 215. Águia ressonante azul, né? Que marca, então, esse dia, tá? Só para pontuar, não sei o que me deu, que hoje eu quis explicar. Não, eu sei mais ou menos o que me deu. Lenny Blue, bom dia, bem-vinda. Flor do dia. A Vivi chegou, bom dia. Abel Castro, bom dia, bem-vinda.
E a Angélica, bom dia, bem-vinda. Então, amores, é isso. No calendário gregoriano, hoje é um domingo e é o dia 12 de julho de 2026, certo? Para nós aqui na janela, estávamos fazendo, desde o começo, a semana, né, as 7 cartas de segunda a domingo, né? Então, hoje é o 7º dia, então é o dia que vai completar a nossa linha de 7, certo? Olha a Bel dizendo, bom dia, maravilhosas. Eu tava louca para entender, muito obrigada pela explicação. Ai, que bom, eu não sabia, mas de alguma forma chegou em mim sua pergunta. Gente, vocês perguntem, tá? Se ficar, né, confuso, né? Porque realmente é uma contagem diferente, ela é baseada, tá, em aspectos naturais, em uma matemática, só que ela busca harmonizar, né, isto com o tempo natural, porque o tempo natural não tem contagem, certo? Ele tá rolando lá. É lua, é sol, é o dia e a noite, cada lua cheia até a outra tem um ciclo, né? Aí, de repente, tem as 4 estações que vão mostrar pra gente, que até... E tem alguns aspectos, no caso da estrela Sírius, que marca o começo e o fim, né? Da volta da Terra em torno do Sol. A posição da estrela Sírius é que indica o início da volta nova, que acontece no 26 de julho. É quando a estrela Sírius está alinhada, ela aparece no céu minutos antes do Sol nascer. Então, é o alinhamento heliacal de Sírius. Isto é um marco, né, de início de ano, né, um marco de início de ciclo anual para povos diversos ao redor da Terra, povos antigos, altamente desenvolvidos. Exemplo, os povos egípcios, principal referência, né, em tomar Sírios, né, para a abertura do ano. Mas também os povos maias aqui na América Central e uma parte da América do Norte. Outros povos originários antigos, desenvolvidos, se pautavam nestas referências, né? E aí o Dr. José Argüelles, que foi a pessoa que desenvolveu isso daqui, né? Essa proposta, né? Que vai compilar tudo isso junto com muita informação que ele canaliza, né? E vai propor isto, né? E iniciar esse processo que é absorvido por várias pessoas ao redor do mundo. Então, tem várias pessoas ao redor do mundo fazendo essa contagem, usando esse sistema de contagem do tempo, né? Que é um sistema expansivo, ele não comprime. A forma como o calendário gregoriano conta o tempo, comprime o tempo e comprime a mente, torna a gente desmemoriado, torna nossas funções cognitivas desorganizadas e oculta a memória de quem somos, né? Então, estas são as consequências. Não é por isso que hoje em dia esse discurso, não tenho tempo das pessoas loucas, por isso que a gente vê essa desordem, né? Enfim, então é isso, tá? A respeito aí dos códigos do tempo, porque são códigos, né? Sabe como o código de barra ou QR Code, né? Estes selos aqui são essa tecnologia junto com os tons, que é uma notação matemática numérica que vem dos maias. Então, por exemplo, ó, o pontinho é 1, outros 2 pontinhos é o número 2, número 3. Quando chega no 5 é uma barra. E é isso. Se são 2 barras, ó, uma barra e 2 pontinhos, que hoje é o tom 7, ressonante. Aí tem um nome, tem palavras-chave que identificam cada tom, que identificam cada selo, né? Então, isso produz na nossa mente expansão, né? E o que ajuda isso? Isso ajuda a gente a recordar, né? A memória holística do nosso ser. Por quê? Porque a gente não está desconectado da Terra, a gente está conectado com a Terra. E o calendário gregoriano é uma desconexão, assim como o relógio mecânico, que é um disco, né? Um disco plano. Não tem os terraplanistas? Os terraplanistas são, vamos dizer assim, aonde chegou a viagem, o feitiço de desmemoriação do calendário gregoriano junto com o relógio mecânico, tá?
É isto. Carmen, bom dia, bem-vinda. Ioiô, bom dia, bem-vinda. Bom dia. A Bel disse, amei muito. A Lene disse, eu também, Bel Castro. Interessante a questão de comprimir o tempo, memória e origem. Exato. É interessante, né, Lene? E é matemática, porque eu estava até ontem falando com a Krika, né? Comprime o tempo. Gente, o nosso planeta é uma esfera, né? E a órbita que essa esfera faz ao redor do Sol não leva 360 dias, mas 365. Qual é a circunferência, né? Quantos graus faz o disco? O disco não tem 360 graus? 360 não são 365. O relógio mecânico é um disco plano. Ele comprime o tempo e comprime a mente, né? E um calendário com 12 meses comprime, porque se eu divido os 360 é divisível por 12, mas por 13 é que é a verdade, a realidade natural. Então são 13 vezes que a Lua vai de cheia a cheia ou de nova a nova, enquanto a Terra dá a volta, e mais um dia que é fora do tempo, entende? Porque tem uma diferença, os ciclos lunares, eles não são exatos, né? Varia a sua duração, tanto conforme a gente olha a partir da Terra. Se eu olho a posição onde a Lua está no céu, eu vou chegar num certo número de dias. Mas se eu olho essa questão das fases, as 4 fases da Lua inteiras, eu chego em outro valor de duração do ciclo. Mas o corpo feminino, por exemplo, tem um ciclo menstrual de quantos dias? 28. Por isso ele escolhe os 28 dias também, tirando a média matemática e observando os corpos femininos, tá? Olha a Bel falando, eu sempre me senti descompassada com o calendário, vou me aprofundar nessa visão que fez muito sentido aqui. Ó, Bel, eu super recomendo, tá? Existem várias pessoas falando, então você procure Sincronário das 13 Luas, procure sobre a Lei do Tempo, né? Tem o Instituto da Lei do Tempo lá nos Estados Unidos, né? Que é vamos dizer, a matriz, mas aqui no Brasil nós temos também, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Eles têm as publicações todas dos livros, de todo o conhecimento desse, né, das pessoas que desenvolveram isso, que é o José Argüelles, a esposa dele, e mais uma mulher, que é hoje a diretora da Lei do Tempo, né? E no Brasil a gente tem vários professores, né? E vários canais no YouTube explicando muita coisa. Aí é uma questão de você ver qual que sintoniza mais, né? Mas não é nada tão complicado assim, entendeu? Porque a base da coisa é simplesmente você passar a observar. Não te pede para você romper com nada. Lógico, a gente tem a conta, o boleto vencendo no dia 10, você tem no dia 10 do Gregoriano, seu aniversário, no dia do Gregoriano. Mas se você junto coloca, né, você já começa a experimentar. E aí a minha recomendação é assim, cara, faz a experiência e observa, faz por um tempo, óbvio, né? Mas para mim foi assim, os efeitos já vieram muito rapidamente, muito rápido. Faz nem 3 luas que eu tô inteiras que eu tô seguindo, entendeu? Então é alguma coisa que vale a pena, né? E além de tudo tem a história do Kim. Todo mundo chega aqui através do Kim. Por quê? Porque tem um dia que é o seu Kim, né? Então eu, por exemplo, nasci num dia águia elétrica azul, esse é o meu Kim. Daí o que é o Kim? É igual o signo da astrologia? Não é a mesma coisa, né? E o Kim é só a ponta do iceberg. Então eu acho assim, não fica obcecada sobre você e o seu Kim. Fica cuidando da questão do tempo, né? Põe um foco em modificar sua relação com o tempo, porque o problema maior é esse, entende? O resto é consequência, é natural, tá? Olha, Aline, vou procurar a Lei do Tempo. Sim, Bel Castro, preciso dinamizar o tempo. Salve o tempo. Salve o tempo. Então, vamos, amores.
A gente precisa só lembrar, né? A gente só precisa desfazer, sair desse feitiço que comprime. Porque o tempo não é dinheiro, o tempo é arte. O tempo é uma força maravilhosa, incrível, poderosa, né? E ele não tá contra nós temos que correr atrás dele, entendeu? Tudo isso são noções distorcidas que vêm dessa perspectiva, né? Distorcida do tempo, que foi imposta a nós e que produziu um efeito em nós e no planeta, né? Marlu, bom dia, querida, bem-vinda. Então, amores, vamos sortear nosso baralho. Então, o baralho, isso aqui que a gente faz, ó, não são códigos, a gente não faz por dia, é como se fossem os selos, é uma coisa semelhante, né? É uma coisa que ajuda também, entendeu? A gente a melhorar as nossas capacidades, os nossos capacidades mentais, né? Assim como esse processo, esse sistema, né? Olha a Lara, bom dia, bem-vinda. Então, vamos lá descobrir nosso baralho de hoje, pedindo ao universo que na sua perfeita sabedoria, harmonia e generosidade nos revele o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós. Nos trazendo as orientações para bem viver nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Vamos ver. No 3 de espadas, Lila Romai, cartas ciganas. É um baralho que anda vindo, né, bastante. Eu me lembro que a última carta que veio dele foi o olho, lembram-se? Aqui, ó, esse olho cigano colorido, né? E esse baralho é de autoria da Miriam Stanescom, traz esta carta aqui, né, do Jesus, que ela fica na mesa, ela não entra no jogo, é uma carta de proteção. O verso do baralho traz Santa Sara, né? E é um baralho muito bonito, muito espiritual, muito interessante, com toda a simbologia relacionada aos mitos, às histórias orais, né, do clã da Miriam, que era uma cigana, Ron Calderache. Então, daquelas histórias que foram transmitidas, né, da avó dela, bisavó, para a avó, para a mãe, para ela, ao longo dos tempos. Então, vamos lá. Pedir ao universo que na sua perfeita harmonia, sabedoria e generosidade nos mostre a carta deste baralho que melhor traduz as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós, nos trazendo a intuição, as palavras de caminho e compreensão
da mensagem da carta e a sabedoria de aproveitar este conhecimento em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Eita! Os ratos, gente, é o cansaço. Nossa, eu tô bem cansada mesmo. É o cansaço, tá? É o desgaste, né? Então tem que ter o cuidado. A semana foi intensa, foi forte, acho que para todos, né? É o processo bastante intenso energeticamente falando, tá? Embora muito protegido, né? E aqui na sequência a gente vê, quando a gente olha ela assim sozinha, o que que tem? Tem um baú de moedas e os ratos aqui em cima. O baú foi deixado desguardado, né? Esse baú aberto aqui, os ratos entraram e ficam ali andando em cima e tal, né? Você vê que tá um baú dentro de um lugar, parece que tem aqui atrás uma cortina, né? Mas não tem ninguém ali cuidando, né? Então, o que que é o baú com as moedas? Olha de onde a gente tá vindo, gente. Detalhe importante, tá? A carta de ontem é essa daqui. Ó, esse animal, águia, hoje, o dia de hoje no sincronário é uma águia ressonante azul, tá? Das comidas da águia é o rato, tá? Então, vejam, né? Olha aqui. Tá? Como é que fica? Para onde essa águia vem? Vem direto aqui comer. Olha as moedas aqui. Ela saiu, a águia, sabe que tem que cuidar, ela vem cuidar. Tá? Mas é aquilo, precisa cuidar, não pode largar o corpo. Hoje a gente precisa reforçar a nossa presença nos nossos corpos, tá? Por quê? Porque ouros, baú de moedas, primeiro nível disso daqui é o corpo físico, a vida material. Então, é a alimentação, o cuidado, por exemplo, aqui em São Paulo mudou o tempo, virou o tempo, esfriou, veio chuva, não sei o quê, né? Então, é o cuidado com o descanso, com o tempo de sono, com alimentação, com hidratação, né? Isso no primeiro nível. No segundo nível, os recursos. Então, a comida, dentro de casa tem comida, tá tudo certo, como é que é, tá abastecido, né? Você tem os recursos financeiros, lembrando que estamos aí com o Mercúrio em Câncer, né? Então, isso pode gerar confusões, por exemplo, com as tecnologias, a gente mexe com banco, a gente mexe com cartão, não sei o quê, né? Então, erros nesse sentido podem atrasar, podem, enfim, criar prejuízos e coisas do tipo, tá? Cuidado com golpes digitais, fake news, esse tipo de coisa, tá? Então, é vigilância do recurso, tá? A águia, qual é o sentido? A visão, tá? Dela, né? Então, fica de olho, prestar atenção, tá? Primeiro no corpo, né? Na energia física, cuidar, se observar como é que o seu corpo tá, né? Em um segundo lugar, nos objetos, nas coisas, na comida, né? Cuidar aí dos recursos em casa, né? Nos recursos materiais. E num terceiro, vamos dizer assim, num terceiro ponto, a parte realmente das finanças, tá? Então, cuidado, né? E aqui é golpe, é assalto, não é assalto, isso daqui pode ser distração, tá? Esses ratos aqui não é perda de recursos, eu entendo que é menos provável perda de recursos por intenções maliciosas, sabe? Golpes e coisas assim, embora isso não tá excluído, tá? É mais por distração, então você pode, por exemplo, cometer erro, principalmente se você estiver cansada, né? Cometer erro mexendo com as tecnologias, cometer erros em transações e tal, né? Mas isso não vai gerar, a gente tem aqui todas as forças para remediar, é uma tendência isto, tá?
É uma tendência, se a gente soltar a vigilância, a gente tem que se manter vigilante. Não é estressado, é presente, tá? Deixa eu ver o que elas estão dizendo. Amigas, que coisa linda, disse a Iô. Ah, não tinha visto os ratos. Eita, que minha vista tá que tá. A Bel disse... Eu só enxerguei um baú de tesouro também. Não, gente, os ratos, pelo amor de Deus. Aí, ó, tá vendo? Não vê o rato. Ale, bom dia. Bem-vinda, Ale. A Thaís disse, amiga, estou na dúvida de visitar ou não um familiar no hospital que não está bem, mas não quero ir. Bom, Thaís, nossa, Thaís. Thaís do céu, né? Eu nem preciso falar, né? Olha a dúvida da Thaís. E ainda ela já fala... um familiar no hospital que não está bem, mas não quero ir, ela não quer ir. Então não vá, querida, não vá, não pense que isto vai de alguma forma significar algum tipo de demérito da sua pessoa, ou de nada a ver, tá? A forma que nós temos, gente, de honrar a vida, seja nossa, seja de qualquer outro ser, né? É cuidando dela. E o que é cuidar dela no primeiro patamar? É da nossa vida, tá? Não tenham dúvidas disso. A melhor forma de cumprir o seu papel é responsabilizar-se pela tua energia, né? Pelo teu corpo, pelos teus recursos, e é gerenciar isto de acordo com a sua autoridade interna, com o que o teu próprio corpo te fala e te comunica. Nada fora disso, tudo além disso, são construções morais, são construções sociais, históricas, etc e tal. Mas real mesmo, né? Energia vital, né? Necessita de vigilância e de atenção, e é este corpo, entende? Este é o primeiro e o essencial, tá? O segundo, o terceiro é só se você tiver realmente numa situação de fazer, né, de poder se responsabilizar e tal, né? Você tem um filho, algum ser indefeso, algum ser que está desprotegido, né? É aí uma outra questão, mas não te cabe, principalmente se teu corpo está sinalizando que ele não dá conta, né? Que ele está cansado, que ele não quer, porque isso de não ter vontade é o quê? É o corpo dizendo, não é para ir, não é para se expor, não é seguro, né? Ponto. Né? Então, respeita, atenta para o sinal que foi dado, né? Então, a águia vai vir voando, vai tirar esses ratos daqui, vai limpar esse guia, esse protetor. E que na nossa semana é quem? É um rei de espadas do céu, né? Que já apareceu desde terça-feira, né? E essa águia também é legal porque no começo da semana é um ovo, né? As aves nascem dos ovos, né? É muito louco isso, né? Esse rei de espada virar uma águia ontem, né? E hoje é a cena das moedas, olha tanto de moeda que ela tem, né? Ela tem muita saúde, prosperidade, né? E, inclusive, ela tem quem guarde, né? Quem ajude ela a zelar por tudo isto, né? Evitando que estes ratos permaneçam aqui ou façam algum mal, de fato, né? A Lê disse bom dia. Chegou a Márcia. Bom dia, Márcia. Bem-vinda. Olha a Thaís dizendo, relação difícil, que estou afastada faz tempo. Eu entendo, querida. Mas esta carta para hoje responde não, tá? E se é esse o tema, tá claro, né? Que por hoje não, entende? Pode ser que amanhã, por exemplo, seja outro dia, você esteja diferente, né? Mas por hoje é importante você atender, sim, né? Não descuidar destas sinalizações do corpo, né? Que se mostra ou não disponível para determinados movimentos, entende, gente? Né? Porque, de repente, eu tô legal, assim, para ficar na minha casa, fazer minhas tarefas, por exemplo, lavar uma louça, cuidar da casa, fazer o meu almoço,
né? De repente eu posso até estar cansada da semana, mas para isso eu tô ok. Agora, se fulano me chama para ir, ou se eu invento que eu tenho a obrigação de ir em algum lugar, ver alguém e tal, aí o corpo já dá os sinais que ele fala, isso não, né? Isso não, né? Então, é essencial que a gente respeite isso, sabe? E que a gente tenha coragem de validar, né, a voz dos nossos corpos e as necessidades deles. Chegou o Caio, bom dia, bem-vindo. A Georgia, bom dia, bem-vinda. Ó, a Marlu, ó, trabalhei com as plantas hoje e daqui a pouco vou para os cristais. Excelentes, né, gente? Fontes de energização física, elemento terra, né? Plantas e cristais, né? Isso vai realmente ajudar a se conectar com o seu corpo e te fortalecer, né? Evitando, né, os perigos em potencial dos ratos, que é o furto, que é o desgaste, o cansaço, né? Esse tipo de coisa, o nervosismo, né? Por conta de fadiga, muitas vezes, né? Ai, peraí, deixa eu subir aqui. Olha a Márcia dizendo, primeiro eu, segundo eu. Isso, exatamente, né? Olha a Lara, eu senti bastante essa carta, o cansaço, mas também o desgaste emocional de um limite que ainda não consegui dar. Olha lá, gente, como vocês estão conscientes que com essa comunidade é uma coisa incrível, né? Olha, Lara, de um limite que ainda não consegui dar numa dinâmica antiga de uma relação. Olha só, né? Mas também o desgaste emocional de um limite que ainda não consegui dar numa dinâmica antiga de uma relação. Agora você está capacitada para dar o limite, tá? Ó, essa águia vai voar de ontem para hoje aqui, fechar a porta desse baú, porque o limite é esse, fecha a porta, tira esse rato, né? Cuida dessa coisa. Que é essa coisa? Que é esse baú? É a pessoa, né? Somos nós, entende? Não é uma pessoa, aqui só tem uma pessoa e um aliado astral, ou mental, ou emocional, espiritual, uma inteligência aliada, né? Desta pessoa, deste indivíduo. Esta pessoa não está vindo cuidar de uma outra pessoa, né? Essa pessoa está, né, cuidando da própria fortuna, da própria abundância, né? Com o auxílio desta figura que é uma parte dela mesma, não é de outra pessoa, entende? A Marlu falando, fiz o evangelho primeira parte, a segunda parte às 18. Arrou, a Marlu tá toda... Taixi está na minha lista também. Nossa, tem bastante coisa, hein, Marlu? É tudo ótimo, mas cuidado para não ficar cansada. São Bento, a cruz sagrada seja a minha luz. Sim, foi ontem, né? A cruz sagrada seja a nossa luz, gente. Então, mas é isso, é gerenciar, né, a nossa energia de forma respeitosa, dentro dos limites, né? Para que a gente não se desgaste, né? Para que a gente não danifique a nossa saúde. Embora exista muita saúde, tá? Então, eu acho assim, em função, né, de todo o processo da semana, a quantidade de cartas de vibração positiva, né? Você vê que essa última, mas principalmente pela penúltima, né? A penúltima já mostra tudo, né? Ela já traz toda a neutralização, ela já revela que a neutralização, inclusive a posição, né, em que a águia está. Você vê que de onde essa águia tá, ela enxerga perfeitamente isso daqui. Então, isso daqui não tá aqui assim, ó, solto. Isso aqui tá aqui dentro, né? Então, o que acontece com isso daqui? Isso daqui perde força. Olha aqui todo o processo. Olha a abundância de consciência, porque em essência o que tem aqui é isto. É uma consciência que floresceu de uma maneira intensa na semana, né? E o que a gente tem de
síntese, né? Então, a gente vai continuar tendo uma força guardiã, não é uma águia, mas é um valete de copas com uma pena e uma machadinha. Tá, eu não tenho a águia, mas eu tenho uma machadinha pra decapitar os ratos, né? Entende? Tá de olho também aqui, a força que guarda, né? Um valete de copas com este coração ativado, com as forças de baixo e do alto. Ele olha para trás e olha para frente. Isso é uma grande proteção também. Extremamente puro, extremamente luminoso, né? A força desse daqui espanta esses ratos. Outra coisa, a gente tem lírios 2 vezes na semana, que é uma flor de exorcismo, de banimento, tá? Então, de um jeito ou de outro, isso aqui fica reduzido, tá? O potencial destes ratos produzirem efeitos profundamente nocivos é mínimo, tá? E eu recomendo fortemente que a gente tenha bastante presença e evite realmente excessos, tá? Que é para evitar excessos, né? Protegendo e vigiando o espaço dos nossos corpos, das nossas casas, dos nossos ambientes, né? Com presença, com atenção, com autorrespeito, né? Dizendo os nãos, né? E estabelecendo o ritmo correto para tudo ao longo do dia, tá? É isso, meus amores. Confio muito em Deus e na proteção, né? Acredito muito que somos plenamente capazes, né? De lidar com isso daqui da melhor maneira, de aprender muito também com isto, tá? Olha, Bel, recado importante do universo, gratidão demais. Amo você e amo o povo das estrelas. Ah, obrigada, Bel. A gente ama também bastante, né? Amor aqui nessa janela é o que não falta. Peraí, deixa eu ver que a Jorge tá falando assim. Eu entendo como um alerta, é só manter o baú fechado. Com certeza, resumiu bem, perfeito, né? Só manter o baú fechado, ele ficou aberto, você esqueceu ele aberto lá, né? Olha a Carmen dizendo, e o triângulo na carta dos... Nossa, Carmen! A Carmen Águia! Hoje a Carmen com os olhos de águia. Perfeito, Carmen! Tinha esquecido, e é o triângulo dourado. Ave Maria, é mesmo, gente. Nossa, os 2 triângulos apontados para o peito daqui, né? Aqui temos um triângulo para cima, né? Aqui temos os 2 e aqui temos este outro triângulo, o mesmo tom dourado, né? Então, com certeza também traz essa posição desse triângulo, traz a luz do alto, a proteção. É como se fosse uma espécie de lâmpada, né? Funciona aqui. E transmite uma luz que permite que ele veja. Então, vocês veem, de toda forma, tem um sentinela perto. O baú ficou aberto, mas vai ser percebido que ele está aberto. Seja porque existem olhos ali, né? Tem olhos colocados ali. A pessoa está consciente disso. Ela vai se dar conta rapidamente e vai resolver, né? Olha. A Thaís falou, socorro, que eu não tinha visto o triângulo também. Passada. Pois então, minha filha, passada e engomada, né? Eu também. Mas você vê como é que é aqui, quando a gente trabalha em comunidade? Os olhos de alguém sempre vão pegar. Se a cartomante, né, tá cansadinha, porque fez bastante coisa, não viu, né? Tem amigas, tem todo mundo aí de olho, entende? Então, percebam, pessoal, que as cartas e as mensagens, geralmente, elas se constelam, elas se manifestam na própria, enquanto a gente está fazendo a leitura aqui, na maneira como a gente interage aqui, né? Então, vocês percebem? Então, não tem mal que possa crescer, né, quando existe isso.
Gratidão, amada, excelente leitura. Vamos manter o baú fechado? Sim, com certeza. A Marlu dizendo, é um tipo de exorcismo, sem dúvida, Marlu. Precisa ver para limpar, com certeza, querida, total, né? E lembrando que tem os lírios e tal, e a águia aqui, né? Aqui é só um resumo, né? Mas sempre tem olhos aqui, né? E tem o quê? Tudo o que precisa para limpar. Seja a águia comer os ratos, seja os lírios banindo qualquer energia. Então, seja a forma como for que esse rato apareça, que essa frequência se coloque, né? Tem tudo que precisa para resolver, para limpar, né? Então é isso, minha gente. Muito bom. Gratidão pela presença de todos e cada uma. Gratidão demais a toda a espiritualidade, a ancestralidade, por nos reunir aqui mais uma vez, nos trazendo toda essa sabedoria, esse amor, esse cuidado, por estarmos concluindo mais uma semana por aqui, com dias tão especiais, né? Com essa presença tão perceptível, tangível, né? Das forças superiores conosco. Então eu agradeço, sou muito grata. Que seja um dia abençoado a todos. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia, manda mensagem para mim que eu estou à disposição. E amanhã estarei aqui às 9h09, beleza? Agora vamos lá fechar os baús e ficar de boa. Beijo! Tchauzinho, gente. Amo vocês. Ótimo dia. Até amanhã.